Olá pessoal, tudo bem? Dia 9 de janeiro de 2025, finalmente, depois aí de 2 anos sem presidente da República, o Líbano elege então o general comandante das Forças Armadas do Líbano, Joseph Aoun, como seu 14º presidente. Foi um alívio para o país. O Líbano, em momentos de crise, geralmente não consegue consenso político para a eleição do presidente. E toda vez que um presidente é reeleito em condições como essas, significa então que algum caminho interessante pode acontecer. Em razão disso, a discussão de hoje vai se falar um pouco do general Joseph Aoun como o novo presidente do Líbano e as repercussões para o Líbano e para a região desse acontecimento, um acontecimento muito importante que vai marcar então profundamente não só o Líbano, mas também toda a região ali do Oriente Médio, né? Então, aí o parlamento libanês discutindo sobre a votação do novo presidente, aí já o presidente Joseph Aoun fazendo seu discurso, o parlamento libanês então todo aplaudindo, né, o novo presidente eleito, e isso revela o quanto foi importante para o Líbano essa nova realidade, uma realidade em que o país pode encontrar um caminho de governabilidade, né, algo tão importante para os libaneses. E como funciona o sistema político libanês? O sistema político libanês ele é diferente. Ele nasce de uma sociedade que é multicultural, que é multiétnica, multiconfessional. Em razão disso, foi necessário criar uma constituição. A primeira constituição do Líbano foi feita em 1926 e na independência do Líbano, em 43, eles vão então ajustar alguns termos dentro de um propósito para criar condições de governabilidade para o país. E isso vai então tornar o Líbano uma democracia muito interessante e com um sistema político também muito interessante. Então, para nós podermos entender melhor como que funciona esse sistema, eu trouxe aqui umas rápidas palavras sobre o sistema libanês. Tá? Então, a primeira questão é que com o fim da Guerra Civil, em 89, o sistema libanês ele vai ter um pequeno ajuste. São 128 cadeiras no parlamento. Antes da Guerra Civil de 1975, 60% das cadeiras eram para os cristãos e 40% das cadeiras ali para os muçulmanos. Com o fim da guerra, em um acordo de paz que ficou conhecido como Acordos de Taif, eles vão reequilibrar essas forças. Então, hoje o parlamento mantém ali as 128 cadeiras, mas sendo metade para partidos cristãos, sejam eles cristãos maronitas, cristãos melquitas, ortodoxos e todas as subdivisões dentro dos cristãos, e mais 64 para os grupos ligados ao Islã, sejam muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, alauítas, drusos. Então houve uma divisão meio a meio desses grupos políticos dentro do parlamento. E como que o presidente ele é eleito? Primeiro, existe um princípio que não é escrito, não é uma lei escrita. Muitos chamam de pacto nacional ou de acordos de cavalheiro. E o que esse pacto nacional diz? Ele diz que o presidente do Líbano deve ser sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita e o speaker do parlamento, o presidente do parlamento, sempre um muçulmano xiita. Essa é a regra. Então, nessa composição, nós nunca vamos ver um presidente do Líbano muçulmano sunita, xiita ou druso. Vai ser sempre um cristão. E nem um cristão ortodoxo, tem que ser um cristão maronita. Mesma coisa para o primeiro-ministro, que é sempre um sunita, e o speaker do parlamento, que é um xiita. O presidente da República ele é eleito de maneira indireta. Então, o parlamento que vai votar para o presidente. Quem escolhe os parlamentares é a população.
Então a população escolhe os parlamentares dentro de uma fórmula complexa, porque o Líbano possui 18 comunidades religiosas oficiais e todas elas têm representatividade política. Então, dentro desse sistema, a população vota nos parlamentares e os parlamentares vão votar na escolha do presidente. Então, nesse sentido, o parlamento ele tem que alcançar 2/3 para poder aprovar, né, eleger um novo presidente da República. E o presidente vai escolher o primeiro-ministro. Então, depois de eleito, ele escolhe o primeiro-ministro, que vai ser um sunita, e os ministérios também são divididos de acordo com a religião, e o presidente vai ter 6 anos para poder legislar, né? O mandato do presidente do Líbano é de 6 anos, sem direito à reeleição. E quem que é Joseph Aoun, né? General Joseph Aoun. Ele não é parente do ex-presidente do Líbano, Michel Aoun, que ficou até 2022. Não são parentes. O Joseph Aoun, ele é um militar, assim como o Michel Aoun também foi militar. Ele nasceu em 10 de janeiro de 64, na cidade de Bábida, na região do Monte Líbano. Ele é de uma família cristã maronita. Ele tem uma visão muito interessante sobre o Líbano. Ele não tem uma visão sectária da sociedade libanesa. Então ele mantém boas relações com todos os grupos religiosos. Ele foi um militar brilhante que conseguiu dialogar com todas as facções dentro do Líbano. Passa pela guerra civil libanesa, passa por situações muito adversas nas guerras contra Israel. Em 2013, ele alcança o posto de general de brigada. Em 2017, ele vai então se tornar comandante do exército libanês, função que vai se manter até 2025. Ele possui uma ótima relação com a Arábia Saudita e com os Estados Unidos, mantém um diálogo também positivo com outros grupos libaneses, como o Hezbollah, grupos sunitas e grupos cristãos, e ele foi eleito como o 14º presidente do Líbano em 9 de janeiro de 2025, para um mandato de 6 anos. É interessante porque o Líbano ficou sem presidente por 2 anos, mais de 2 anos, né? Entender por que isso aconteceu é fundamental. Entender que a sociedade libanesa estava muito dividida entre 2 grupos. Um grupo organizado e liderado principalmente pelo Hezbollah e um outro grupo liderado por forças cristãs e sunitas que queriam, né, se aproximar mais dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Com a guerra, né, com Israel, que vai começar lá no dia 7 de outubro de 2023, essa situação se tornou ainda mais instável. E foi justamente a guerra de novembro, né, a terceira guerra do Líbano, que vai acontecer agora, né, no final de 2024, e que vai terminar com um cessar-fogo, ela gera um enfraquecimento muito forte do Hezbollah. Muito forte do Hezbollah. Muitos vão dizer que a incapacidade de se eleger um presidente no Líbano nesses últimos 2 anos foi o boicote que o Hezbollah fez com relação às opções que eram mais favoráveis à Arábia Saudita e aos Estados Unidos e eram menos favoráveis ao Irã, que é o grande aliado do Hezbollah. É uma situação complexa, porque ao mesmo tempo que o Hezbollah tem uma história importante de resistência no Líbano contra a intervenção israelense, ele gera um outro efeito colateral, que é ser uma força militar dentro do Líbano mais forte do que o próprio exército libanês. Isso faz com que as forças nacionais do Líbano, as suas instituições, as suas agências nacionais, não consigam funcionar adequadamente. Um dos primeiros desdobramentos do fim da guerra, porque, na verdade, do cessar-fogo entre Hezbollah, Líbano e Israel, foi o enfraquecimento grande desse grupo, né, do Hezbollah.
e o fim também do governo Bashar al-Assad, que era um grande apoiador do Hezbollah, e a incapacidade do Irã continuar apoiando o Hezbollah no Líbano por meio da Síria, enfraquece muito o grupo. Junto a isso, a destruição que a terceira guerra do Líbano gerou dentro do Líbano, criou-se uma condição, então, para que a eleição acontecesse. O cessar-fogo no Líbano está entrando numa fase crítica, nesse primeiro estágio em que as forças israelenses deveriam sair do sul do Líbano, após 60 dias aproximadamente. E para isso, o Líbano recebeu sinais que seria muito importante que um novo presidente fosse eleito, um presidente que não estivesse associado claramente com Hezbollah, para que as relações com os Estados Unidos e a possibilidade da guerra com Israel não acontecesse novamente. Então, isso vai gerar pressão. É marcada uma eleição para o dia 9 de janeiro, ela acontece, e o nome do Joseph Aoun vai ser apresentado. E ele, então, vai ter ali grande força pelo forte diálogo que mantém com os Estados Unidos, fez vários treinamentos enquanto militar nos Estados Unidos, tem uma boa relação com a Arábia Saudita, inclusive já declarou que a primeira visita oficial que ele fará será para a Arábia Saudita, e isso já sinaliza também a disposição do novo presidente em fortalecer o Líbano enquanto uma entidade nacional e soberana. Quais são os maiores desafios do Joseph Aoun? Primeiro, estabilizar um país que foi arrasado pela guerra e pela crise econômica. Reconstruir o Líbano. Acabar com as divisões sectárias e reconstruir o Líbano. Esse é um primeiro esforço. Segundo, criar condições do Líbano ser um Estado funcional. Fazer com que o Líbano seja capaz, de fato, de se organizar, de se defender e de se tornar mais forte do que as milícias libanesas, do que o narcotráfico libanês, do que os corruptores que existem dentro do governo libanês. Então, no discurso de posse do próprio presidente Aoun, ele vai dizer, veja só, o único ator responsável por cuidar da soberania do Líbano é o exército libanês. O que significa isso? Significa que ele está dizendo, não existe mais essa tríade povo, Estado libanês e resistência, que era o Hezbollah. O que ele está dizendo é que existe somente duas coisas, o Líbano e o povo libanês. Então esse vai ser um desafio enorme para o presidente Aoun, que é fortalecer o Estado libanês, diminuir a capacidade do Hezbollah de ser essa força maior do que o Estado libanês, tornar as instituições libanesas funcionais e trazer alívio para o povo libanês. É muito claro na fala do presidente, e eu e um grupo de intelectuais no Brasil também defendemos essa posição, de que o Líbano deve ser um país neutro. Em que sentido? Uma neutralidade altiva, uma neutralidade que seja capaz de defender o direito dos palestinos, o direito de todas as minorias que têm, que buscam autodeterminação, mas que isso não transforme o Líbano em um campo de batalha. Que o Líbano não seja instrumento e ferramenta de poder a ser usada por nenhum Estado, nenhum grupo político, nenhuma milícia armada que possui outros interesses que não o do povo libanês. Então, vejo que essa posição do presidente ela converge para aquilo que vários libaneses buscam, de que o Líbano seja um país solidário com o mundo, amante do direito internacional. Inclusive, o primeiro-ministro indicado pelo presidente Aoun, ele era presidente da Corte Internacional de Justiça, o que revela
a esperança e a oportunidade que o Líbano tem nas mãos de refazer o seu futuro e que, de fato, né, nós possamos ver o Líbano nos próximos anos como ele sempre foi. Um país de diversidade, um país maravilhoso em razão do seu patrimônio cultural, do seu patrimônio humano, do seu patrimônio histórico, e que essa ave fênix que sempre ressurge das cinzas possa, nesse momento de muita esperança, renascer mais uma vez e o Líbano se tornar essa pérola do Oriente, como sempre foi na sua história. A terra dos filhos do cedro, a terra também vamos falar assim, né, dos fenícios. Então, com muita esperança e com muita vontade, né, de ver o Líbano reerguer novamente após esse momento tão complexo. Então, viva o presidente Joseph Aoun, desejando a ele boa sorte para que ele possa, então, usar toda a sua habilidade como um homem que também estudou relações internacionais na Universidade Libanesa Americana do Líbano, que estudou ciência política, que conhece bem os trâmites, né, da diplomacia e da política internacional, que ele possa manter essa habilidade para poder trazer juntos cristãos, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, drusos e todas as demais minorias, para que o Líbano possa ser aquilo que ele sempre foi, uma terra de diversidade e para todos os libaneses. Boa sorte e vida longa ao Líbano. Um abraço a todos, muito obrigado.